Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindo a esse canal Recuperação em Foco, onde nós temos a ideia central de concentrar aqui muita informação sobre saúde mental, muita informação sobre qualidade de vida. Mas antes de mais nada, queria colocar aqui para vocês uma vinheta. Em alguns instantes, nós já retornamos para a live. Sejam todos bem-vindos. Olá, agora em definitivo, né? Obrigado a todos que estão entrando, né, pelas plataformas aí, YouTube, pela plataforma do Facebook. Eu agradeço desde já as pessoas que sempre estão conosco, né? Que sempre têm engajamento, que fazem um compartilhamento da nossa ideia, que indicam para as pessoas e que sempre aqui fazem os seus comentários, né? E hoje trazendo para o canal Recuperação em Foco, graças a Deus conseguimos, né, diante das agendas aí loucas de eventos e etc e tal, a doutora Sandra Marques. Então, eu queria desejar boas-vindas no canal, doutora, e que você aproveite esse dia para poder dividir conosco aí todo o seu conhecimento no tema que nós decidimos, né? Então, eu queria que você se apresentasse para as pessoas te conhecerem. Fique à vontade. Obrigada pelo convite, Jairo. Eu sou Sandra Marques, estou na coordenação estadual do Programa Nacional de Controle de Tabagismo de São Paulo, sou diretora técnica no CRATOD, né? Eu sou uma das diretoras, o diretor do CRATOD é o Dr. Marcelo Ribeiro, eu represento a coordenação de tabagismo e visando organizar a política no estado de São Paulo e principalmente capacitar as equipes na área de assistência. Perfeito. Sou cirurgiã dentista também, com muito orgulho, e atuo ainda no consultório, já tenho um bom tempo de odontologia, trabalho na área de advocacy, na área de respiratória, sou pesquisadora hoje também, então, bastante coisa que a gente faz aí. Eu ia frisar, né, essa questão de ser médica, cirurgiã dentista, né, que faz toda a diferença aí, né? Então, muito obrigado novamente de estar aqui no nosso espaço. E, assim, nosso tema, ele trouxe algumas enquetes, assim, durante o dia, que eu estava postando, estava conversando com as pessoas, né? Do que se trata a política sobre drogas, doutora Sandra? De uma forma geral? Isso. Tá. A política, geralmente, é uma normativa que se organiza, no caso, para a gente cuidar, principalmente com foco no enfrentamento de alguma patologia. No caso de drogas, de alguma patologia na área de dependência química, né? Então, a gente trata desde a questão de regulação, se a droga é lícita, ilícita, a gente fala um pouquinho sobre combater o tráfico de drogas, fala também com foco de cuidar de usuário, principalmente na reinserção social, então, cuida da assistência desse usuário e sempre com muito tratamento humanizado. Muito bacana. Acredito que, né, bem genericamente esclarecemos aí algumas dúvidas das pessoas que estavam querendo questionar a respeito do que seria política sobre drogas. Então,
nós já sabemos que são aí várias pessoas em comum, né, e vários títulos e alguns degraus de especificidades, aonde procuram, de fato, atender de uma melhor forma o usuário, né, e fazer um combate com a prevenção. Então, eu já, de bate-pronto, já tenho aprendido o que é, né, um pouquinho sobre o nosso tema. E, doutora, com esse currículo, né, vasto e com todas essas atividades, essas atribuições que hoje a doutora, né, tem como base e tem como o profissional, eu acredito que a responsabilidade é muito grande diante de algumas situações, né, que possam vir como um convite, como prestação de serviço, como assistencialismo, né? E eu queria que, se pudesse, a gente bater uma bola nesse sentido também. Como lidar com tudo isso, né? Como lidar com essas responsabilidades quanto o CRATOD, como que funciona isso para a doutora? Não é um papel muito fácil, não, porque assim, o programa cresceu muito, né? Acho que a gente tinha um programa muito intra-CRATOD antigamente, era voltado muito para o papel do CRATOD em si, e hoje a gente tem um trabalho muito extramuros. Realmente a gente descentralizou a política estadual do controle do tabagismo, de tal forma que lá no início o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas era um centro de tratamento da assistência, né? Onde se tratava tabaco, no CRATOD. Então, sempre foi um modelo de referência, porque é uma das nossas atribuições, inclusive, formular, publicar e capacitar equipes que façam fazendo a qualificação, desenvolvendo políticas sobre drogas nessas diversas áreas, né? Não só no tabaco, mas principalmente para ter normativa. E acho que uma coisa bacana também que o CRATOD inovou em 2019 foi a questão da normativa, a primeira normativa estadual relativa a uma linha de cuidado, né? E a linha de cuidado nada mais é que a jornada do paciente ou o itinerário do paciente, né? A gente ainda não tem uma jornada, a gente tem um itinerário, porque a gente ainda não tem uma rede estabelecida de alguma forma mais intensamente. A gente já melhorou muito, né, na questão do cuidado, principalmente tabagismo. Hoje a gente trabalha nos 3 níveis de atenção. Em 2019 a gente fez a normativa para hospitais, então hospital psiquiátrico, oncológico e hospitais gerais. Então a pessoa entra no hospital por qualquer motivo, ela é abordada sobre a questão de ser tabagista e se ela gostaria de parar, né? Ofertado o tratamento, inclusive porque ficar no hospital estabelece você estar numa unidade que é ambiente livre de fumo, né? Segundo a lei antifumo, as unidades de saúde são hoje espaços protegidos de fumaça, de tabaco. Então, também ficar com essas pessoas em abstinência também não é legal, né? Então, a gente tem que ofertar o cuidado. E sempre pensando no cuidado humanizado, no tratamento humanizado, é que a gente lançou essa resolução em 2019, pensando já em estabelecer essa abordagem, mesmo que uma abordagem não integral, né, intensiva, mas uma abordagem que a gente conseguisse oportunisticamente já levar a pessoa à cessação do tabaco. Que joia, que joia. E falando agora de CRATOD, né? Essa questão, como que funciona o esqueleto do CRATOD, né? A doutora mesmo mencionou que isso já é composto muito melhor do que no início do processo, né? Mas como que é o esqueleto do CRATOD? Como que funciona esse projeto? O tabagismo, se você diz? Isso, sobre tabagismo. O tabagismo, a gente tem uma coordenação estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que acabou ficando na nossa área, né?
para a gente atuar. Então, o Cratóide hoje qualifica essas equipes. E, além disso, a gente inovou também numa questão de gestão da política pública no Estado de São Paulo, trazendo principalmente a questão da organização, né? Então, a organização foi fundamental para que a gente tivesse uma ampliação da rede e estabelecesse a rede de uma forma geral. Cabe lembrar também que o Cratóide é um centro de distribuição de medicamentos para o Estado, e isso também implicou da gente criar um sistema de coleta de dados e monitoramento de farmácia, né? A gente utilizou de um sistema estadual já antigo, chamado Farmanet, mas a gente deu uma reativada nele, e esse ano a gente conseguiu introduzir a coleta de dados da assistência dentro do sistema de farmácia, tentando trazer uma distribuição mais inteligente, né? Sim. Que otimizasse mais isso, tivesse menos perdas de medicamento, que a gente conseguisse... A gente está na primeira fase ainda dessa distribuição, partindo para faturas automáticas, mas uma segunda fase, o próprio sistema lerá a quantidade, não trabalhando mais como consumo mensal médio, mas sim com uma distribuição mais otimizada e inteligente. Perfeito, perfeito. Então, é muito abrangente esse projeto, né? E aí atende diversas frentes de atividades, de atuações aí, que é fantástico, para o usuário, em prol ao usuário desse acesso, né? Bom, quero fazer um parênteses aqui e quero dar boas-vindas para as pessoas que estão entrando, né? A Ângela Brombal, nossa parceira aqui do Grupo Recuperação em Foco, está falando bem próximo daqui da gente, está em Valinhos. Seja bem-vinda, Ângela. A doutora Miriam Dias está falando lá de Poços de Caldas, também é uma parceira nossa aqui. Ela estava na expectativa de hoje, viu, doutora? Da live de hoje, estava falando no WhatsApp, ela falou assim, eu estou muito ansiosa para ver como é que funciona isso, para conhecer. Pode fazer pergunta, viu, Miriam? Estou aqui para isso. É isso aí, vamos participar. Aqui, uma pessoa também que a doutora conheceu, minha mãe, estivemos juntos, né, nesse final de semana, e aí está mandando um abraço aí. Minha mãe para mim, estar participando aqui é muito bom. Daqui a pouco meu pai também aparece aí com uma perguntinha sempre que ele vem, né, mas eles são sempre bem-vindos assim, por conta de vários detalhes, inclusive ressignificação, que é importante. Vida Sem Drogas. Você conhece esse rapaz? Uhum. Matheus, boa noite, Matheus. Seja bem-vindo aí, compartilhe a nossa live, venha conosco, faça pergunta, interaja com a gente aqui. A Elisete também, que é a nossa parceira do grupo, sempre está aqui conosco nos momentos aqui que a gente está conversando, debatendo e agregando pra caramba, assim, no nosso conhecimento. Meu pai já chegou. Boa noite, pai, benção. Isaac, boa noite. Eles gostaram muito do evento lá, eu também gostei pra caramba, pena que eu não consegui ficar os 3 dias, mas foi bacana, foi uma concentração de conhecimento nesse final de semana. Foi bom legal. Mesmo o evento, foi bem gostoso. Né? Bom, voltamos aqui. Então, hoje eu entendo que existe uma demanda muito grande, e em relação ao tabagismo, doutora Sandra, e como cirurgiã dentista, claro que faz-se um link, né, entre as duas questões, né? Você sendo cirurgiã dentista e vendo a questão do tabagismo e a importância de fazermos o combate a isso e traçando alguns objetivos através desses dispositivos que hoje tem à disposição do usuário, como o Cratóide. Então, eu acredito que não tem outra pessoa aí para poder assumir esse cargo, né, de tanta responsabilidade. E aí, partindo disso, eu gostaria de saber, assim, uma pergunta bem que eu estava pensando também durante o dia em fazer, como que isso atinge a profissional cirurgiã dentista e essa demanda toda que hoje
é visualizada pelo teu cargo, pela tua posição, pelo o que você exerce. O que você pensa sobre isso como cirurgião dentista? Eu acho que, no meu caso, eu acho que foi bárbaro, principalmente porque fumar e beber são fatores de risco importantes para o câncer de boca, a princípio. Né? Mas fumar e beber é muito mais que isso. Né? Quando a gente fala dessa visão ampliada de política de drogas, a gente tem que sair um pouquinho da casinha que a gente atua, principalmente quando a gente fala da área profissional. Né? Entender que a gente tem que fazer e trabalhar em saúde pública, principalmente quando a gente fala de qualquer área, não estou falando só de drogas, hein? Mas principalmente a gente tem que atuar na transdisciplinaridade. Então, isso é fundamental. Né? A gente fala muito equipe multiprofissional, mas a gente ainda fica muito na nossa caixinha e acaba não transversalizando o tema, geralmente em outras áreas. Eu acho que esse foi um papel fundamental também na coordenação de tabagismo, porque a gente consegue hoje transitar em várias outras áreas importantes, onde o tabaco é um fator de risco importante, mas que também deve ser visto como uma patologia crônica que merece o cuidado adequado. Né? Então, mandar parar de fumar, um cardiologista, quando ele manda parar de fumar, não é tão simples parar de fumar. Né? Então, a gente começa a visualizar melhor a falta de entendimento que acho que o tabagismo teve por uma influência talvez até da indústria mesmo. Né? Durante muito tempo a gente demorou para diagnosticar o tabagismo como abuso de substância psicoativa. Isso implicou também num cuidado não adequado para a condição crônica. E aí as pessoas recaem muito. Né? Entender que esse manejo tem que ser em saúde mental também foi fundamental e fez uma diferenciação, principalmente aqui nas nossas equipes que são qualificadas para isso, para entender, para ter esse cuidado, esse olhar mais adequado, né? Ter uma escuta qualificada, aprender a estabelecer vínculo, a trabalhar com humanização, né? Mas nunca administrando tabaco para esses indivíduos. Né? Acho que a gente tem um desafio não só nas outras áreas, mas na área de saúde mental, porque o tabaco ainda é utilizado, às vezes, como a última das drogas a serem abordadas, né? A ser abordada. Exatamente. Então, assim, isso é uma dificuldade intensa, porque a nicotina não é uma substância inócua, né? Que causa a dependência e traz a doença, tabagismo, mas principalmente porque a gente teve legislações, a Lei de Fumo trouxe esse comprometimento social importante do uso do tabaco, porque ela fala da questão, eu sempre falo, protetiva e não proibitiva, né? E isso traz muita diferença quando a gente aborda as pessoas. Quando você fuma, você implica na minha saúde, no meu ambiente, onde nós estamos, no planeta. Então, entender isso também faz com que as pessoas se motivem a parar de usar, porque a saúde, ela implaca na saúde dos outros, né? Então, ela altera a saúde dos outros. Sim. Isso, principalmente depois do Covid, acho que tem uma importância maior ainda, porque a saúde coletiva, ela sempre vai ter que prevalecer do que o seu direito individual, né? Isso já está previsto. Sim. Principalmente saúde. Sim. E também agora fazendo um link com as minhas áreas que eu já atuei, né, doutora, como conselheiro terapêutico, por exemplo, ainda há essa questão de ser o tabaco ser a última droga a ser pensada, a ser cogitada em se desfazer dela, né? Dentro de comunidades terapêuticas ainda existe um lugar, o tal fumódromo, né? E aí o que acontece? No hall de entrada, isso é sugerido. Olha, traga aí seus 30 maços de cigarro para o seu ente querido passar aí seus
seus meses em recuperação. E aí vale a pena pensar um pouco mais sobre isso. Será mesmo que eu estou ajudando, né? Que o cigarro é um paliativo nisso tudo? Né? E aí, eu acho que é um desafio até para os gestores que possam estar ouvindo ou já sabem até dessa questão, para se pensar, né? Para poder fazer com que a dinâmica da própria equipe ali, inter e multidisciplinar, entenda que o propósito do cigarro é realmente a saúde coletiva, né? E isso emplaca diretamente. Então, eu percebo que ainda existe comunidades terapêuticas de nome aí, de renome no tratamento, no método sendo aplicado, né? E de um acolhimento positivo, ainda tem dentro do rol essas possibilidades de acesso ao cigarro. O que você acha disso, doutora? Eu acho absurdo. Estou brincando. Não, eu acho que a gente precisa mudar paradigmas, né? Eu acho que a mudança começa nos profissionais de saúde. Se a gente está para ofertar saúde e cuidado, principalmente na área de substâncias psicoativas, a gente precisa realmente estabelecer um cuidado adequado. Estar limpo, como vocês dizem, né? Como a gente diz no geral, para quem é usuário, também já fui tabagista, então me considero uma pessoa em recuperação também, é entender que usar tabaco não é uma atribuição de uma pessoa que está em cuidado de outras drogas. Principalmente porque existem vários estudos falando sobre a cessação do tabaco como uma forma muito importante, inclusive, para prevenir recaídas de outras drogas, né? Sim. Entender que o tabaco ele tem uma característica importante do ponto de vista psicológico e comportamental, fora o físico, o químico, é também importante quando a gente faz esse manejo. Claro que uma residência terapêutica, né, uma unidade, ela traz um contexto de a pessoa estar morando naquele espaço, então acaba considerando como se fosse a casa da pessoa, né? Sim. Então a gente tem esses contrapontos aí que são importantes. Mas a gente tem que sempre pensar também na saúde do trabalhador, as pessoas que trabalham nos ambientes, né? Então, como está esse ambiente? Está contaminado, com certeza. É você entrar num ambiente desse e sentir o cheiro do cigarro, todos aqueles compostos derivados do uso. A gente está falando de contaminação por tabagismo de segunda, terceira mão, que hoje implicam na saúde dos animais, das plantas, né? De tudo que a gente tem em volta. E entender que esse cuidado ele deve ser estabelecido a todo momento. Claro que às vezes você vai falar, mas Sandra, lá não tem uma equipe de saúde que faça essa abordagem. Mas a gente pode fazer uma interlocução e trabalhar com a unidade da atenção primária à saúde da sua região, né? Estabelecer esse contato. Acho que é a primeira coisa que uma comunidade terapêutica poderia fazer como uma estratégia de implementação de um cuidado no seu estabelecimento. Acho que seria primordial. E entender que esse cuidado é fundamentado principalmente pela lei antifumo, né? A vigilância sanitária também dá orientações quando faz abertura dessas unidades, fala sobre isso. Fumódromo, em estabelecimentos comerciais não existem mais. Em alguns condomínios não existe o fumódromo. Entender isso, condomínios residenciais, a lei federal já prevê isso, né? E por falar nisso, a gente... Desculpa, cortei. Pode concluir. Existem países, inclusive, que já começaram a regular os espaços residenciais como uma forma de conter o avanço da poluição tabagística ambiental. Para você ver quanto emplaca. Se tem uma coisa que mata 2 de cada 3 usuários, é o tabaco. Então, tentar eliminar isso do mundo é a nossa meta. Sim. É fantástico essas questões. Inclusive, a gente viu isso no evento que nós tivemos aí, que a doutora mesmo falou sobre essa questão dos condomínios
se oferecendo, né, para serem trabalho aí, piloto no desenvolvimento desse projeto, então é muito interessante, né? E parece que é uma causa para as pessoas, assim, né, na maioria delas, que não é tão interessante, né? Mas espera aí, será que isso não gera desconforto? Eu mesmo não consigo ficar num ambiente que as pessoas fumam. E olha que eu já fumei, né? Eu, A como gente fica mais dependente chato, né, Jairo? A gente fica fica. mais chato. E a crítica, o senso crítico é óbvio, né? Eu tenho escolha hoje, né? De ficar ou não ficar. E assim, além de todos os riscos que nós sofremos, existe a questão da saúde coletiva, a questão da saúde, né? Então, é muito importante isso que vocês fazem, né? Essa atividade, essa frente de atuação do Cratod é muito interessante, né? Meu pai deixou uma pergunta aqui para nós. Observando a descrição do histórico do Cratod, nota-se os termos uso indevido do álcool, tabaco e outras drogas. Por algumas vezes, é possível o uso devido dessas substâncias? Acho que foi bacana essa pergunta. Legal, seu Isaac. Assim, que assim, existem drogas lícitas, né? Principalmente porque a gente já lá atrás já acabou regulando também essas substâncias. O uso de drogas ele é utilizado desde os primórdios da civilização. Então, assim, falar que ninguém vai usar é muito inadequado. Então, quando a gente usa o termo o uso indevido, é o abuso mesmo. É aquela quantidade que causa uma dependência e algum prejuízo do ponto de vista social, familiar, né? Que implica na questão da saúde, principalmente, porque a gente ainda é um equipamento da saúde, por mais social que a gente trate a política, a gente está no cuidado da saúde, tem que trazer essa questão clínica muito à frente do cuidado e implicar na saúde e no bem-estar do indivíduo, que é o que é a saúde, né? Bem-estar físico, psicológico e social. É isso aí. Perfeito. Obrigado pela resposta, doutora. Bom, mais um parêntese. Tem um pessoal entrando pela plataforma Facebook. Juscelio, meu grande amigo, está falando lá da cidade de Monte Verde, se não me engano. Juscelio, para aparecer o seu comentário aqui, você precisa acessar lá na descrição da live, tem uma referência em azulzinho, que vou colocar aqui na tela, vai aparecer isso aqui lá, ó. O streamyard.com/Facebook. Você acessa esse endereço, faz a sua inscrição, e aí eu consigo ver o teu comentário junto com a foto, todo mundo percebe aqui. Se não, só eu tenho você aqui na minha rede social, aparece só o seu comentário para mim. Então faz aí, acessa na descrição esse endereço, e aí em seguida você faz a autorização para a sua foto aparecer com o seu comentário, tá? E aí ele diz aqui, doutora, os seres humanos estão tendo um regresso hoje por motivos de terem a lavagem cerebral, mesmo sabendo que o uso mata de tudo ruim. No corpo humano, acham bonito, lindo e tiram até o estresse, etc. Mas, na minha opinião, a humanidade está a caminho da Nutella. Não pode ouvir, não se tem atitudes humanas, tudo que começa não termina, enfim. É bem isso, né? Tudo. Se falar, eu já fico desconfortável. Se tivermos um modelo de atuação, também não combino, porque as minhas práticas não são essas, eu não concordo com o que está sendo ofertado. E existe muita resistência nisso, né, doutor? Com certeza. E entender que todo esse processo ele precisa de disciplina, né? Autoconhecimento e disciplina, eu acho que é uma das coisas que ainda que falta muito hoje, né? Da mesma forma que as pessoas não se vinculam, não aderem a qualquer coisa, não é só a tratamento. Então, assim, não estabelecem vínculo. E isso é um montante geral. Então, isso é um prato cheio para quem quer usar algum tipo de substância, porque você acaba transitando e se anestesiando, né? Eu fiz uma live uma vez com um amigo lá de Portugal, né?
o André Traves, e ele fala muito sobre os anestésicos, né? Como é que são os anestésicos na vida da gente. É isso, é não estabelecer esse cuidado, esse autocuidado, que é o principal que a gente precisa ter para não recair no uso de alguma substância. E entender o seu papel de protagonista, né, nisso. Né? Ninguém vai fazer para você. É você que vai ter o cuidado. O profissional de saúde, a unidade de saúde, ela tem a competência para trazer as informações, dar um apoio medicamentoso, estimular estratégias individuais para cada um, mas o cuidado é o autocuidado mesmo. Então, é você que tem que estabelecer os seus limites, é você que tem que estabelecer qual é a sua zona de conforto. Sim. E a questão das recaídas, que a doutora mencionou também no início, elas são muito significativas, né? Porque, assim, quando eu faço o movimento de eu recair no cigarro, né, ou no tabaco, ou numa bebida, alguma coisa assim, tem algo dentro de mim que eu ainda não aceitei, tem algo dentro de mim que eu concordo ainda com que, olha, tá difícil, não consigo. O que eu ouço sempre assim, pô, eu trabalhei a semana toda e hoje é sexta-feira, hoje é sábado. Eu consigo dar uma extrapolada. Olha da onde... Né? São as compensações, né, Jairo? Essas compensações são as coisas que ficam na gente mesmo e que a gente mesmo é que tem que desconstruir, inclusive numa forma de se mudar a rotina, mudar comportamento, né? Estabelecer até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, porque um dia você vai ter que ser reinserido. A gente estava conversando isso outro dia, né? Acho que ainda falta muito essa questão da reinserção social propriamente dita, né? Transitar sempre no mesmo tema. Então, a gente precisa começar a entender que usar droga não é só para a saúde mental, ela implica também na sua saúde física. Qualquer dia você vai ter uma limitação, você vai ter um problema de pulmão, um problema no coração. A gente está vendo muitos jovens morrerem pelo uso indevido de drogas, né? Artistas famosos, com 34 anos, 30, que acabam utilizando de qualquer substância para dar essa anestesiada aí para o mundo, né? E trabalhar isso é fundamental mesmo para que a gente... Não adianta só medicar para parar de fumar se eu não for ver o que deixa vulnerável essa pessoa e que faz com que ela recaia em alguns aspectos durante algum tempo. Acontece alguma coisa na família, morre alguém, se separa, a pessoa volta a fumar. Como é que a gente vai trabalhar essa ansiedade, essa depressão que já existe ou que já foi deixada, inclusive, pelo uso da nicotina, né? A nicotina também é uma droga potentíssima, né? Do ponto de vista mental, físico e mental. E as pessoas não consideram isso. Bom, vou abrir mais um parênteses aqui agora para dar mais uns boa noites aqui, que eu acho que a gente tem aqui bastante pessoa que talvez a doutora conheça. Marluce é a sua convidada? Não lembro. Eu compartilhei com bastante gente também, de repente foi na minha lista de transmissão. Boa noite, Marluce. Seja muito bem-vinda, Marluce. Esse canal aqui é para vocês tirarem dúvida, interagir com a gente e para poder compormos aqui essa live com bastante engajamento, tá? A Maria Goretti também tem sempre acompanhado o nosso trabalho, inclusive de outras plataformas, eu também percebo que ela participa, que isso é fantástico, né? Quanto mais informação, mais munição eu tenho, né? Então, seja muito bem-vinda também, Maria Goretti. Aqui, eu acredito que é uma pessoa que seja tua conhecida. A Vera. Oi, Vera, boa noite. Eu tive contato com a Vera, acho que, se não me engano, semana passada ou retrasada. Ela me trouxe alguns projetos muito interessantes também, para muito... fator que agrega muito nesse grupo, né? Nessa ideia do Recuperação em Foco. Profissional incrível também, viu? Pois é, e a minha vontade é trazê-la para poder bater um papo aqui também, a respeito de algumas coisas que a gente estava conversando, que é fantástico. Então, seja muito bem-vinda, Vera, e participe sempre com a gente. Nós temos aqui também o Leandro. O Leandro, a história do Leandro, assim, eu
o prazer de participar de um recorte da vida dele quando ele estava numa comunidade terapêutica, e a gente conversava bastante em relação a tudo, né? Projeto de vida, como que seria depois do tratamento, ou durante mesmo, as dificuldades, a gente dividia bastante coisa. Então, Leandro, seja muito bem-vindo aqui, participe conosco, compartilhe a live, e ele já deixa uma pergunta para a doutora. Doutora Sandra, existe um tratamento gratuito para tratamento do tabagismo? Existe, Leandro, e está no SUS, no Sistema Único de Saúde. Acho que o Brasil é o segundo país no mundo que implementou esse cuidado tão brilhantemente, num país desse tamanho, tão grande, e um tratamento gratuito, né? Inclusive medicamentoso, que acho que não tem em nenhum lugar do mundo que a gente tenha um tratamento com esse acesso e com um tratamento medicamentoso gratuito. É só acessar, aqui no caso do Estado de São Paulo, acessa o site do CRATOD, a gente tem as unidades lá credenciadas no programa, você procura a unidade mais perto da sua casa. A unidade que bacana. Que você pode ter esse acesso e fazer o programa de tabagismo. Uhum. E aí, para complementar... Isso também foi um dos motivos que o Brasil foi o segundo país a implementar a política no mundo com as principais estratégias, que foi publicidade, propaganda, a gente retirou já na década de 90, né? Restrição, aumento de tributação do cigarro, né? Importantíssimo. A gente conseguiu aumentar o cigarro durante até 2017, agora ainda continua um dos cigarros mais baratos do mundo, porque também diminuir o acesso, isso é importante. A gente está falando de acesso a tratamento. No estado de São Paulo, a gente partiu de 180, hoje a gente tem quase 2.700 unidades que pertencem ao programa, quase 3.000, se a gente considerar outra secretaria e outro ministério, né? Então, já ampliou bastante também. A gente tem a questão também das advertências nos maços cigarros, está vendo que está aumentando as advertências, é uma forma também de restringir acesso, né? Porque fala assim, ainda a parte frontal do nosso maço ainda não tem uma padronização que é mundial e que é utilizada em todos os países da mesma forma, para que a gente considere como uma substância que faz mal mesmo à saúde, né? Sem dúvida. A doutora Vera participando também conosco. Essa lei residencial será excelente, pois quem mora em apartamento sofre muito. Verdade, Vera. Você sabe que, assim, a lei antifuma, ela fala muito dessa questão de ambientes coletivos, mesmo residenciais, mas as pessoas ainda têm muita dúvida do que pode e o que não pode. Ambiente coletivo não pode se usar tabaco, né, em qualquer forma. Você ainda pode fumar dentro de casa, desde que você não fume na varanda, é uma realidade, porque a fumaça sobe e entra no apartamento do outro. Quando a gente fala de estabelecer um piloto aqui, é realmente para orientar as pessoas, principalmente que trabalham em condomínios, que acaba sofrendo também, porque as pessoas descem para fumar num ambiente, descem numa área de piscina com outra pessoa que tenha inalando aquela fumaça, né? Por mais aberto que seja o ambiente, a gente considera que esse cuidado deve ser estabelecido, porque a gente está falando de uma saúde geral, saúde pública mesmo. Sim, perfeito, perfeito. Bom, a princípio aí a gente está bastante compondo bastante as nossas dúvidas aí em relação à pessoa da doutora Sandra. Eu agradeço também, mais uma vez, doutora, de estar aqui esclarecendo dúvidas e tirando essas questões que tanto deixam as pessoas sem saber de informação. Eu acredito que esse e outros canais existem para poder fazer justamente isso, levar informação com veracidade, com respeito, com conteúdo, para que as pessoas comecem a saber, né? Porque existem ainda pessoas que não têm a prática de fazer a leitura, não gostam de estudar, enfim, também pode acessar esse canal para poder saber um pouco mais e se informar um pouco mais sobre isso. E é importante porque, assim, a comunicação em saúde é uma coisa que ela deve acontecer sempre,
né? Uhum. Até porque as pessoas, além de terem dúvidas, as coisas também vão mudando de alguma forma, né? Quando a gente fala de políticas também, a gente vai fazendo enfrentamentos e vai acoplando algumas medidas, às vezes, não só na questão legislativa, mas as formas de abordar tabagistas, por exemplo. Existem várias inovações em estudo de como trazer outras medicações, fazer talvez uma atualização desses protocolos. E aí, à medida que você vai se atualizando, isso também traz um contexto de criar, como você falou, por exemplo, uma bagagem maior para Uhum. poder discutir isso com as pessoas, né? Trazer e estabelecer talvez uma adesão maior, um engajamento maior das pessoas aos movimentos, né? Entender que esse movimento residencial é uma coisa que incomoda todo mundo, mas ninguém faz nada. Então, ter esse entendimento de que a gente vai ter um piloto aqui para talvez desenvolver depois uma política estadual nesse sentido. E a gente fala muito de políticas sustentáveis, cidades sustentáveis, mas não se há pequenas coisas que podem também ser evitadas do ponto de vista ambiental, né? Que é Sim. principalmente a poluição. Uhum. Eu ainda caminho por cidades turísticas, e com certeza a doutora também, e ainda é muito desagradável, por exemplo. A gente está falando de um ambiente onde a gente tira nosso tempo de descanso para poder passear, para poder, né? E aí a gente dá de cara com ambientes assim, eu particularmente eu não gosto. E eu sinto assim muito privilegiado por essas informações que a doutora fala, porque assim, é muito chato quando você Jairo, está. assim, não é estigmatizar o uso de droga, mas é talvez respeitar um espaço público, né? Eu ia Então, falar isso. assim, eu acho que o Covas ele foi muito feliz quando ele tornou o Parque Ibirapuera livre de fumo, porque isso é uma das legislações que nos concedeu agora, semana passada, uma apresentação para a The Union. São Paulo foi considerado uma das experiências exitosas em implementação de leis de controle do tabaco, né? Então, entender que a gente não ficou só na questão da legislação de restaurante, de barzinho, a gente partiu realmente para outros espaços importantes. Agora, recentemente, a gente também trouxe ambiente livre de fumo dentro de clubes. O São Paulo Futebol Clube também é um ambiente livre de tabaco hoje, porque já enfrentava esses desafios. Pessoas que não fumam ficavam incomodadas com pessoas que fumam. E a lei já está aí, é estadual, pelo menos desde 2009, e a gente precisa entender que lei é para ser cumprida, né? De alguma forma. E Sim. evitar que as novas gerações comecem a fumar também é fundamental, né? Entender que você tem direito de fumar desde que você não implique na saúde do outro, sempre. É a proteção e não restrição, né? Entender que ambiente público ele deve ser respeitado. Exatamente. Até por conta de N questões, né? O ambiente público, ele não tem só o maior que entende sobre isso. Existe a criança, o adolescente, que também pode, com as atitudes, serem espelhos daquilo. Modelo, né? Modelo. Exatamente. A gente fala muito de modelo parental, mas a gente também tem que falar um pouquinho de como a gente exerce a nossa cidadania também, respeitando as leis, né? Lei é para ser cumprida, né? Acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que estabelecer. Hoje você vê muitas drogas serem usadas na rua também, coisa que você não via há um tempo atrás, né? Seu pai trouxe uma coisa muito interessante na pergunta, porque assim, por que a gente vê? Porque a sociedade não está se importando. Se não existe uma fiscalização que deve ser nossa, inclusive, de não ou falar com a pessoa, isso aqui não é ambiente, isso aqui é uma droga ilícita. É isso que a gente tem que fazer, não é? Não é só não cuidar da sua vida. Quando a gente fala de cigarros eletrônicos, por exemplo, Jair, a gente fala de um produto que é proibido no Brasil e que as pessoas usam o tempo inteiro por aí, levam e vendem
isso é contrabando, né? Entender a dinâmica do que é a legislação também é importante. Sim. Eu ia chegar nessa questão do cigarro eletrônico, e aí meu pai também tem uma pergunta que vai fazer o link aqui, né? Mas vamos lá, eu vou fazer essa que nós preparamos aqui, né? Se os dispositivos eletrônicos hoje, no caso de dependência, ele é equivalente ao tabaco? O uso de cigarro eletrônico é equivalente à dependência do tabaco? E aí entra também a pergunta do meu pai, de modo geral, fumantes de cachimbo e charuto não tragam, e o dano é menor ou equivalente? Bom, vou começar pela pergunta do seu Isaac. Tá. Seu Isaac, os fumantes de cachimbo e charuto, eles não tragam, mas eles ficam com a fumaça dentro da boca e eles têm um meio básico, que a gente chama, e que é mais fácil a absorção oral. Então, é pela mucosa oral, a absorção da nicotina. Isso causa, assim, lógico, vários danos, tanto quanto os cigarros. Os cigarros, eles têm um meio mais ácido e eles chegam mais rapidamente aos pulmões. Além de chegar ao cérebro, a nicotina, eles chegam mais rapidamente ao pulmão. Mas entender que risco de câncer de boca está aumentado nesses usuários até. Charuto, cachimbo pela ação física, né, a mecânica, altas temperaturas também que ficam na boca, a fumaça inalada, mas causa dano equivalente. E o cigarro eletrônico ele trabalha numa outra perspectiva, que é uma nicotina salinizada, né? Hoje a gente tem 3 tipos de nicotina livre ou freebase, que é a molécula de nicotina acoplada com amônia. Eles fizeram isso para que se tornasse uma coisa mais palatável e que chegasse mais rapidamente ao cérebro, né? E isso estabelece uma dependência mais rápida também. Os cigarros eletrônicos, eles têm uma nicotina salinizada, que é a molécula de nicotina, mais dos cigarros ali, mais o ácido benzoico, ou seja, são produtos que carregam altos teores de nicotina, e por isso ficaria mais áspero para se fumar, e aí eles estabelecem alguns aditivos, entre eles o ácido benzoico, que faz com que essa fumaça chegue mais rapidamente, a nicotina chegue mais rapidamente ao nosso cérebro, estabelecendo uma adição muito maior do que o cigarro tradicional. São protocolos com alta quantidade de nicotina, que também podem trazer mais síndrome de abstinência e talvez recaídas mais frequentes. Sim. Existem vários estudos sendo desenvolvidos a respeito disso, mas a gente, por exemplo, na área bucal, eu apresentei no Congresso de Pneumologia, a gente já tem várias lesões originadas do uso desses cigarros e alterações do microbioma das bactérias da boca em usuários de cigarro eletrônico. Se contar que a gente, pela boca, ingere tudo que vai até o nosso intestino, e a gente fala de saúde do microbioma intestinal, você imagina a alteração metabólica que a gente não causa no nosso organismo como um todo. Então, entender que tudo se liga, né, e que a gente é um todo, a gente tem que se ver holisticamente mesmo. Tudo que a gente ingere implica em alguma degradação de alguma forma. Sim. E com toda essa questão do cigarro eletrônico, para poder fazer esse filtro todo... desculpa, não falei a última nicotina? A nicotina sintética, que a gente usa em terapia de reposição de nicotina, ela já foi sintetizada lá, mas na década de 60 já falavam de fabricar cigarros eletrônicos, por isso que a gente fala que, em termos de marketing, a indústria está anos-luz na nossa frente, né? Eu ia falar assim, como que é feito o filtro de toda essa questão do cigarro eletrônico, né? Eu acredito que tem envolvido muito metal pesado ali para poder fazer com que isso seja inalável, né? A gente ingere, hoje já tem mais de 2.000 substâncias no cigarro eletrônico, sendo estudadas, inclusive,
E algumas a gente estabelece como IARC, é um índice, né? Índice IARC 1, né? Que são potenciais carcinógenos importantes. Então, ferro, níquel, titânio, tem vários metais pesados que já causam, né? Temos também propileno glicol, glicerol, que são agentes compostos feitos para, por exemplo, a área alimentícia, né? Nutrição. E uma das coisas que a gente tem tido mais desenvolvimento de estudos é em relação aos aditivos desses cigarros. Uhum. Esses cigarros têm aditivos que são também carcinógenos, importantes, que dão aromas e sabores muito comuns. E agora as isso pessoas tudo... adoram, né? A gente tem um PL tramitando desde 2012, já fez aniversário, 10 anos, tramitando para a retirada dos aditivos nos cigarros, e até agora a gente não conseguiu derrubar, por conta de que isso é a maior atratividade que a gente tem hoje, principalmente nesses novos dispositivos, né? Os fumos que são cheirosos, né? Cigarros eletrônicos também, as pessoas hoje, a quarta geração, não saem tanta fumaça mais, né? O de terceira geração, eles controlavam a quantidade de fumaça e a quantidade de tragadas, né? Então, os dispositivos são preparados para isso. Então, vira uma atratividade a mais também essas brincadeiras, né? Você regula o seu dispositivo. Agora, como regular um dispositivo que você manipula na sua casa? Como é que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela pode dizer que isso, pelo princípio da precaução que nós trabalhamos, que é um princípio jurídico importante, porque ele causa dano à nossa saúde. Então, você não pode regular um produto que causa dano à saúde. Exatamente. E eu tenho visto isso a cada dia mais, os jovens terem esse acesso, né? Porque são dispositivos bonitinhos, como se fosse uma caneta, como se fosse alguma coisa, e de repente os pais, o sujeito coloca dentro do seu estojo e carrega onde quer que vai, né? E aí cigarro eletrônico é cigarro, ponto. Igual. Cigarro eletrônico é cigarro, ponto. É uma nova roupagem, é uma nova... Mas eles estão estabelecendo as mesmas estratégias lá de trás, do começo do século, com os cigarros industrializados. Então, estão falando de propaganda, estão fazendo mais atratividade à comunicação para jovens, estão nas mídias digitais, estão pondo um monte de aditivo, tornando as pessoas dependentes. Só que esses dispositivos, a quantidade de nicotina é tão alta, os compostos são tão potenciais, que a gente já está vendo o desafio de várias pessoas com menos tempo de uso. O que é a preocupação da comunidade, dos parceiros, da política nacional? Que hoje a gente está vendo uma renormalização do uso de tabaco por esses dispositivos, que em alguns lugares a gente chama até como nicotismo, que é uma entrega de nicotina. Mas o meu cigarro eletrônico não tem nicotina. Todos têm nicotina. 0,01 tem nicotina. Por quê? Porque senão você não estabelece a dependência. É ilusório falar que não tem, né? Mas inalar outras substâncias também não faz bem à saúde física nem mental, porque a nicotina é uma das drogas, uma droga estimulante que causa anorexia, é anorexígena, né? Então ela tira o apetite, depois quando você para, você acaba engordando, ela altera todo o seu metabolismo. Hoje a gente já tem estudos falando desenvolvimento de diabetes tipo 2, a gente tem a doença EVALI, que faz aquela inflamação, infecção nos pulmões importante, tanto é que a Sociedade Brasileira de Pneumologia solicitou à Anvisa que a gente faça a notificação, inclusive, compulsória dessa doença, porque ela tem um caráter de emergência pública daqui a pouco. Sabe? Porque assim, as pessoas vão começar a ser acometidas dessas infecções e que tenha uma imagem muito parecida com a de
sintomas de Covid, e principalmente aquela imagem de vidro fosco. Isso pode dar, inclusive, subnotificações do uso. A gente está tentando mudar, inclusive, a forma como é abordada. A Sociedade de Pneumologia tem incentivado os médicos a perguntar, inclusive, você fuma? Porque as pessoas ainda acham que vapor ou cigarro eletrônico, vaporizar, não é fumar, e é fumar da mesma forma. Né? Você, inclusive, existe o vapor passivo, existe uma contaminação do ambiente, mesmo que você não inale a fumaça. A gente tem visto, durante a Covid, o fato de se usar uma máscara por proteção do outro, e se você tem sintoma respiratório, imagine você inalar o quanto você distribui aí de bactérias e vírus no ambiente por esses dispositivos. Compartilhar piteira de narguile, de cigarro eletrônico, ainda falamos sobre a questão infecciosa, né? Doenças, a gente tem visto a prevalência de tuberculose aumentando, várias doenças respiratórias importantes, porque as pessoas negligenciam o cuidado. Volta a não usar máscara. Então, a gente está pedindo agora, sem ser restritivo, começar, por si só, já ter uma mudança de comportamento na questão do uso da máscara. Você está gripado, utilize uma máscara, né? Você contamina o ambiente que você sai para o trabalho. Ninguém está falando para você se isolar, ficar não sei quantos dias em casa, mas ter esse cuidado com o outro. Isso é fundamental. Né? Sim. Bom, a gente já está caminhando para o final do nosso tempo aqui. Acho que tinha mais uma pergunta, o Kratódio, o quê? Minha mãe fez aqui, na verdade tem mais duas perguntas, mas eu queria, já que a gente está nessa questão, antes de eu colocar de novo aqui, existe uma maneira de substituir o tabaco aquecido pela maconha nesse cigarro, nesse dispositivo eletrônico? Então, o cigarro eletrônico, o discurso para a venda dele, o discurso da venda dele, que não é legal no Brasil, é uma venda ilegal. É importante a gente sempre falar sobre isso. Existe já uma legislação, existe já uma restrição. Todo produto comprado é contrabandeado e, se você o vender, será implicado também nisso. Né? Então, entender que isso tem ocorrido muito nas escolas. Existem pais que compram os dispositivos para as crianças venderem na escola. Então, entender que isso é tráfico, né? Contrabando. Né? Então, porque esses dispositivos eles permitem, inclusive, o uso de THC no líquido. É um líquido onde você vai adicionando o que você quiser. Então, você manipula da forma que você quiser. Só que já tem estudos falando sobre 5 vezes, quando as pacientes entram em contato com o cigarro eletrônico, elas têm 5 vezes mais possibilidade de fazer uso de tabaco, de iniciarem o tabaco comum. Até porque esses dispositivos ainda têm um preço mais alto, né? A gente fez uma revisão sistemática recente com a Unicamp, onde eu participei também, falando sobre a questão do uso do tabaco, do cigarro eletrônico no mundo. Ainda está ligado a muito adultos, jovens adultos, homens e de alto poder aquisitivo, porque o produto ele tem um preço realmente alto. Mas aí a gente vai começar a entrar na questão do mercado ilícito, que existe independentemente da regulação. Né? A regulação já existe. Proibir alguma coisa de venda não significa que ela não está regulada, ela não pode ser consumida aqui. Né? E entender também que regular um dispositivo não significa que a gente não vai ter mercado ilícito. A gente vê isso o tempo todo, até em países que já regularam, né? Inclusive de maconha, né? Inclusive de THC. A gente vê esse desafio, porque a gente continua tendo mercado livre, vai ocorrer porque isso é um caso de polícia, de enfrentamento por outros agentes que não a saúde. Sim. Bom, esclarecido. E aí vem a pergunta do Kratódio da minha mãe. O Kratódio tem também um programa de prevenção?
para essa questão? Então, o nosso programa, dona Thais, ele não é um programa do Cratode, ele é um programa da Política Nacional de Controle do Tabagismo. Então, a gente desenvolve a mesma linha do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, onde está a coordenação nacional desse programa. O Programa Nacional ele desenvolve uma articulação com a educação, chamado Programa Saber Saúde, onde se tratam os fatores de risco mais importantes das condições crônicas, das doenças crônicas. Então, exposição solar, que é o câncer de pele, a gente fala de tabaco, fala de álcool também, né? A gente fala também de saúde bucal, fala de atividade física e alimentação, nutrição. Bacana. A mesma linha de raciocínio sendo usada é fantástico, né? Todo mundo falando a mesma língua. E aí tem Exato. E abordar a condição crônica, por quê? Porque talvez essa criança, mais tarde, seja um portador de uma condição crônica e ele precisa começar a entender que tem muitas delas que são evitáveis, como o tabaco e o álcool, né? Por exemplo, não tomar sol também evitaria futuramente você ter um câncer de pele, né? Então, são várias estratégias que a gente vai trazendo para as crianças, para elas começarem a entender o que é cuidar da saúde, evitar alguma condição crônica. E aí, acho que bateu aqui a pergunta da minha mãe, que eu tinha aqui como última pergunta, e ficou bem parecida, né? E a questão que a gente está vivendo hoje, né? Dessa onda de Covid novamente. E ela vem perguntando, né? Os fumantes têm maior risco de morte pelo Covid? Com certeza, porque a gente acaba tendo um território, um terreno, pulmão, no caso, um aspecto mais inflamado e propicia a ação de bactérias maiores, né? Então, assim, a gente vai ter sempre aquele material ali em inflamação, em alteração, e que propicia o agente bacteriano, virótico, se disseminar de uma forma mais intensa, causando até as septicemias que a gente tem visto muito nos quadros de Covid, né? Eu não sei os estudos atuais sobre Covid, mas em 2020 a gente já tinha estudos falando que os fumantes tinham 14 vezes mais chance de contrair uma forma de Covid mais grave, ou seja, serem entubados, terem que ficar no hospital, e aí a intubação ela já corre o risco também de outras infecções por algum patógeno que esteja ali até no cano, alguma coisa assim, nos dentes, né? Até acho que é importante falar sobre isso, porque o preparo odontológico para pré-intubação também é fundamental para a gente não levar aquelas bactérias lá para áreas mais nobres, né? E a gente não tenha uma septicemia. Perfeito, perfeito. Várias colocações importantíssimas que cabe a mim pensar sobre como que eu tenho feito isso, né, de uma forma ou de outra, sendo eficaz na minha vida e me precavendo, né, tomando conta da saúde dos outros e a minha também. Bom, fantástico esse momento aqui, doutora. Quero te agradecer novamente pela prontidão de vir, né, por aceitar o nosso convite. Vou ser bem claro aqui que eu estou estruturando uma outra possibilidade de a gente ter um outro encontro aqui, de trazer um outro tema para conversarmos. E dizer também que o grupo Recuperação em Foco tem uma página no Facebook, onde a doutora pode publicar alguns artigos, algumas matérias, fique à disposição. Vou mandar os artigos que a gente publicou esse ano aí, em relação a cigarro eletrônico, que eu acho que é interessante, das lesões já, falando do perfil epidemiológico já que a gente tem do usuário, e falando de narguile, né? E chamando também os colegas. Quais serão os futuros pacientes que a gente vai receber no consultório odontológico? Porque hoje a gente já recebe, eu tenho tido vários desafios em relação a,
problemas gengivais, né? Então, ai, não uso nada, não uso nada. Então, entender que também pai e mãe tem que ficar atento a isso. O cigarro eletrônico é um potente agente na condição bucal e que vai começar a dar muita dor de cabeça para a gente daqui a um tempo. Fiquem de olho nesse tipo de dispositivo. Perfeito, perfeito. Minha mãe agradecendo o nosso momento aqui também. Mãe, benção, pai, benção, obrigado pela participação, engajamento no nosso grupo. E aí eu quero deixar para as pessoas que têm visto aí de relance ou por compartilhamento de outras pessoas, fiquem sempre no canal. É muito... para a equipe do Recuperação em Foco tem sido muito bom ter essas experiências aqui, esses convidados que têm uma grande experiência na área e tem sido muito interessante tudo isso, né? E aí, nós nos despedimos hoje, amanhã tem mais uma live, né? Já tem preparado ali, e quero te agradecer, doutora, mais uma vez, tá? Obrigada, Jair, do convite. A sua mãe tem razão, tem muita pergunta mesmo. Essa é uma área que eu espero que as outras substâncias psicoativas se organizem de tal forma como foi a Política Nacional de Controle do Tabagismo, que hoje é uma política de Estado, então independe de qual governo vai assumir. Então a gente não tem receio nenhum da mudança de governo, porque ela é um acordo internacional e as medidas precisam ser implementadas para que a gente tenha uma geração livre de fumo, se Deus quiser. Perfeito. E aí, fica a dica para a próxima, Juscelio, para que você acesse aí, lá na descrição da live, faça o seu ingresso, dê sua autorização para que a sua foto, o seu comentário apareça aqui junto com os demais, tá bom? Pessoal, grande abraço a todos. Doutora, fica só mais um pouquinho depois que eu finalizar para a gente já concluir, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã. Bom descanso a todos.